apresentando os resultados das ações de fiscalização por meio de relatórios e pareceres que identifiquem os responsáveis, individualize as condutas e quantifique os danos ao erário, oportunizando sempre o contraditório e a ampla defesa. Também que decida por citar o ex-secretário de Educação, o senhor Adriano Soares, para que, querendo, no prazo de 30 dias, exerça o direito ao contraditório e preste esclarecimentos e informações que entender pertinentes. E, por fim, dá ciência dessa decisão ao superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas e ao atual secretário de Estado da Educação. Esse é o voto, senhora conselheira presidente, senhores conselheiros. Em discussão, o processo. Em votação. Faltou só, mas Mas o Ministério Público já se manifestou, não? Não. Perdão. Acho que não. Meu Deus, hoje eu estou realmente... Peço perdão, até desculpas. parabenizar o conselheiro Sérgio pelo excelente voto, né? E olha que foi apenas o juízo de admissibilidade. Imagine na hora do mérito desse processo, como é que não vai vir. Parabéns, conselheiro Sérgio, pelo voto. O Ministério Público, né, vem expugnar pelo recebimento da representação e que, após a devida instrução do processo, e tomara que ela aconteça, né, porque algumas vezes emperra nas diretorias, mas em breve eu acho que essa deficiência aí vai estar sendo suprida. Após a devida instrução do processo, os autos retornem ao Ministério Público de Contas para manifestação final de mérito. Agora sim, em discussão. Em votação, conselheiro Fernando. Apoio o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Com o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhora presidente, assim esgota a minha pauta. E então, pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, trago primeiramente uma prestação de contas em processo 4484 de 2010, que vai assim vazado em sua ementa. Prestação de contas de governo, prefeito de Portugal, exercício financeiro de 2009, descumprimento do limite constitucional mínimo em educação, descumprimento do limite constitucional quanto ao repasse de duodécimo, descumprimento do limite com a despesa de pessoal do Poder Executivo, não envio do PPA da LDO, juntamente com os anexos de metas e riscos fiscais, sucessivos déficits orçamentários, 2007 a 2009, irregularidade quanto à situação do regime próprio de previdência social, parecer prévio recomendando a reprovação das contas. Excelências, assim vou tentar ser o mais rápido possível. A prestação de contas encaminhada pelo gestor do município de Porto Calvo, exercício 2009, que adentrou esta casa através do ofício 66 de 2010. A diretoria manifestou-se, competente, manifestou-se através do seu relatório, número 59 de 2011, que, examinando as contas, concluiu pela emissão de parecer prévio favorável. Embora, na parte do relatório que trata da despesa de pessoal, conste que o Executivo extrapola lá o limite de 54% da despesa de pessoal, no montante de 55,70. Em 6 de julho de 2017, o pleno decidiu sancionar o gestor em razão do interessado não ter apresentado, até a data, os documentos solicitados, nem manifestação justificativa, mas o sancionamento foi pelo não encaminhamento da documentação obrigatória, tendo sido concedido prazo de mais 5 dias improrrogáveis. E, além disso, o gestor permaneceu inerte. Consta as folhas
398 dos autos que o gestor foi notificado desta sanção no dia 3 de novembro de 2017, mas não se manifestou a respeito, nem com a documentação, fazendo com que a prestação de contas possa ser apreciada e, consequentemente, deliberada no estado em que se encontrar, conforme informado no item 28.6 da decisão proferida no dia 21 de março de 2017. O atual prefeito de Portugal foi comunicado também para quem detém documentação encaminhasse no mesmo prazo, mas não se manifestou a respeito. Não houve aqui inspeção em loco, conforme despacho de folha 354 do diretor da época, da diretoria competente, a DEFAFON. Das razões do voto. Excelência, o plano plurianual para os anos de 2006 e 2009 e a LDO para 2009 não foram encaminhados a esta Corte. Isso, além de contrariar o que vem posto na Resolução Normativa nº 2 de 2003, faz com que, de certa forma, fique um pouco prejudicada a análise quanto à gestão fiscal do referido prefeito. Na verdade, o não envio das metas fiscais e riscos fiscais, mas, na verdade, aqui eu queria fazer só uma correção no item 11 do meu parecer, no envio do anexo de metas e riscos fiscais. Eu tenho a ligeira impressão que talvez seja só de metas fiscais, não dos riscos fiscais, fazer essa correção, se for exatamente isso. Em tese, caracteriza a infração administrativa a ser processada e julgada pelo Tribunal de Contas, na forma do artigo 5º, 2 da Lei 10.028 de 2000. A lei orçamentária, que fixou despesas em torno de 52 milhões e receita no mesmo patamar, em seu artigo 5º, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 40% da receita prevista. Já no seu artigo 6º, consta a permissão para o Executivo realizar remanejamento de estruturas programáticas, visando atender insuficiência de despesas, inclusive, nas suas palavras, não onerando limite de autorização para abertura de créditos adicionais, situação que descumpre a um só tempo tanto o artigo 65, parágrafo 8º, quanto o artigo 67, 6 da Constituição, respectivamente, por se tratar de matéria estranha ao que deveria conter na lei orçamentária e em virtude de possibilitar a eventual utilização de créditos ilimitados por meio de ato infralegal, traduzindo que a regra constitucional é evidentemente. O município, em 2009, apresenta um déficit orçamentário da ordem de R$1.200.000, o que também não se coaduna com o artigo 48b da Lei Federal 4320, nem do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar no 101 de 2000. Inclusive, isso aqui foi possível verificar as metas fiscais estipuladas à época e o seu eventual cumprimento, em razão do município do gestor encaminhado à LDO, a este tribunal. Na realidade, desde o ano de 2007, que o município vem apresentando déficits orçamentários, situação provocada pela execução de despesas em valores maiores que as receitas arrecadadas no respectivo período, bem como da baixa arrecadação de receitas em relação ao montante previsto, com destaque para as receitas de capital, desconsiderando-se as instituições, dentre outras, previstas nos artigos 11 e 12 da Lei Complementar 101 de 2000, quando da elaboração e até da eventual execução orçamentária. Aí abaixo eu listo aqui os déficits orçamentários, 2007, 920 mil, 2008, 1.273.000, 2009, 1.238.000. E receitas de capital, também aqui, 2007, 2008, 2009, eu faço uma listagem, que do que fora prevista, em 2007 arrecadou 15%, em 2008 cerca de 10%, em 2009 apenas 4%. Na parte da receita e despesa extra-orçamentária do balanço financeiro, foram contabilizadas as rubricas genéricas, devedores e diversos, respectivamente na ordem de 800 e
R$ 9.000 e R$ 897.000, sem qualquer documento comprobatório dos autos ou informações a respeito. Ou seja, no balanço, tanto do lado passivo quanto do lado ativo, há esta rubrica genérica, devedores diversos, com esses valores: receita 809, despesa 897. No balanço patrimonial, especificamente na parte do realizável, foi contabilizada a rubrica genérica devedores diversos, R$ 1.300.000, que corresponde ao somatório das contas União, portaria 447, R$ 805.000, Estado, portaria 447, R$ 40.000, salário de família, R$ 400.000, e outra rubrica genérica, cerca de R$ 50.000, que também não há qualquer comprovação ainda que é amostral nos autos. Dentre as contas que compuseram a rubrica devedores diversos, citada anteriormente, há valores referentes à portaria 447 de 2002 da STN, no valor de R$ 846.000, somantes União e Estado, que se referem a recursos de competência do exercício de 2009, que em tese seriam recebidos pelo município apenas em 2010. Na nota explicativa, as folhas 53 dos autos, consta que tais valores foram contabilizados de acordo com a portaria 3 de 2008 da STN/SOF, que trata da aprovação dos manuais de receita e despesa nacionais, válidos para o exercício de 2009. Entretanto, em consulta aos referidos manuais disponíveis nos sites eletrônicos tais, não foi localizada qualquer permissão, autorização para o respectivo registro desta portaria com esses valores. Na verdade, excelências, esta portaria que permitia esta figura estranha de restos a receber foi revogada em 2007 pela portaria conjunta STN/SOF 2 de 2007. Não tendo mais nenhuma justificativa razão para ainda ser utilizada, que é em 2008, 2009 e assim por diante. No exercício de 2010, interessante, o município cancela todo o valor que foi escrito em 2009. Ou seja, como eu venho dizendo aqui, apenas um jogo contábil, uma ficção de registro. Registra-se que tem o direito e logo em seguida se estorna esse direito. Algo terrível, tanto quanto à gestão, quanto à realidade municipal, ainda mais pelo valor aqui de quase R$ 1 milhão. Houve também cancelamento de restos a pagar processados. Aqui, posso dizer que até imaterial, mas a conduta, se não há justificativa, ela não pode acontecer, sobretudo porque os restos a pagar processados, em regra, revelam obrigações certas, exigíveis do Estado como um fornecedor do bem ou do serviço. E também fere o disposto no artigo 36, combinado com o artigo 63 da Lei 4320, quanto à correta execução da despesa pública. Já o passivo permanente, de longo prazo, foi composto pelas contas de dívida fundada interna, R$ 4.500.000, provisões matemáticas previdenciárias, R$ 8.200.000, que, de acordo com a nota explicativa folha 53, as tais provisões matemáticas foram extraídas de um anexo da avaliação atuarial de 2009, realizada pela CNM. Entretanto, nos autos não consta o documento citado ou outro que subsidiasse esse valor lá de R$ 8.200.000 transcrito, aliás, contabilizado. A rubrica dívida fundada interna, R$ 4.200.000, citada, equivale ao somatório de INSS, quase R$ 2 milhões, FGTS, R$ 478.000, precatórios, R$ 900.000 e Portoprev, R$ 1.200.000, que também não tiveram comprovação documental. Com relação aos precatórios, vieram do exercício anterior 772.000, sendo pagos 278 no ano e ainda inscritos cerca de 430.000, também sem nenhuma documentação comprobatória, ainda que amostral. Com
Com relação aos limites constitucionais e legais, Excelências, o de educação não foi cumprido apenas o percentual de 24 inteiros e 84%, em virtude das deduções aqui feitas, que eu sempre relato aqui e não há diferença de outros votos. PENAI, PENAC, PENAP, PENAT, QSE, que é o Salário da Educação, muito precedente aqui na Corte, não sou meu, despesas de convênio com o PDDE, Brasil Alfabetizado, valor líquido de transferências com o Fundeb, complementação da União do Fundeb, receita de aplicação financeira do Fundeb, resultando com essas deduções um percentual de 24,84, assim não cumprindo o limite com manutenção e desenvolvimento do ensino. Na saúde, houve cumprimento no patamar de 19,79, chegando-se pela redução do SUS, 4.700.000, remuneração de receita do SUS, 25.000, transferências da CESAL, 625.000, e aqui uma parte que ainda é controversa, mas que nos meus votos eu sempre aqui as coloco, é a questão da aqui é diferente, que eu vi aqui, eu acabei confundindo. Mas não é isso não, eu ia falar aqui da questão da função subfunção administrativa, mas na verdade aqui é a ampliação do sistema de abastecimento de água, subfunção 512, que não tem a menor razão de existir aqui. Ainda assim, cumpre o limite em 19,79. Com relação ao duodécimo, a fixação já na lei orçamentária, após as modificações através dos créditos orçamentários, é a única forma que a lei orçamentária, aliás, pode ser modificada, no qual o valor montou em R$1.177.688, o que ultrapassa o limite de R$1.177.668 previsto na Constituição. Apesar do valor diminuto, como é número, é objetivo, é concreto, o valor ultrapassou o percentual de 8%. Sendo assim, o limite não foi aqui obedecido. Com relação ao Fundeb, houve cumprimento em 64,73%. Com relação à despesa de pessoal, houve o descumprimento, e esse voto acredito que seja um dos primeiros, se não o primeiro que eu trago, tendo o descumprimento da despesa do pessoal como elemento meritório que leva à reprovação das contas. Faço dessa forma porque verifico que nos quadrimestres todos, a despesa com pessoal do Executivo extrapolou o valor. E assim, aqui eu coloco de forma discriminada. Terceiro quadrimestre de 2008, 52,12%. Primeiro quadrimestre de 2009, 54,28%. Segundo quadrimestre de 2009, 55,07%. Terceiro quadrimestre de 2009, 57,5%. Então, é evidente que, além de não tomar nenhuma providência rumo a trazer esses valores para o limite legal, ainda esses limites foram aumentados, o que fica claro aqui o descumprimento da gestão com relação a este gasto. Inclusive, essa questão, a não providências quanto a trazer esses limites para o limite legal, também é matéria sindicável por este Tribunal de Contas, processamento e julgamento. Quanto à questão dos instrumentos de transparência e gestão fiscal, já manifestei que foram mandados um réu, RGF, com exceção do RGF do terceiro quadrimestre, que não foi, que aliás, encontra-se na situação de arquivamento externo, nem o PPA 2006-2009 e a LDO para 2009. Com relação ao regime próprio de previdência, aqui vou ler apenas um trecho. Em 2009,
Segundo o relatório técnico, a Prefeitura deixou de repassar cerca de R$ 473.800 ao Instituto de Previdência de Porto Calvo, Porto Prev. Já o débito total de repasses não efetuados nos períodos chegou à quantia de R$ 2.050.000. Ante os achados apontados no relatório, o município foi ordenado a transferir os valores devidos ao órgão previdenciário competente em pagamento único ou de forma parcelada, bem como foi alterado o status da situação do respectivo Instituto de Previdência para irregular, junto ao Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, CADPREV. Não houve qualquer manifestação de controle interno a respeito. Aqui peço vinha pelas recomendações, que são recomendações semelhantes a que eu já venho aqui fazendo, observar o calendário das obrigações, elaborar os instrumentos de planejamento de acordo com a legislação, inclusive enviá-los para o tribunal, manter o equilíbrio das despesas com a receita, a documentação comprobatória quando obrigatória, evitar a utilização de jurídicas genéricas, elaborar tanto o balanço como as peças fiscais de forma consistente, a zelar pela sua precisão e também clareza de informações, buscar cumprir rigorosamente todos os limites mínimos e até aqueles máximos constitucionais, adotar providências contra a regularização quando desobedecidos os limites legais, adotar providências quanto ao efetivo funcionamento do controle interno, atender às requisições através de diligências deste Tribunal de Contas. Excelência, sendo assim, não resta outra posição, trago o voto no sentido do que foi aqui declinado, mas especialmente pelo descumprimento com limite mínimo em educação, item tal, dos limites máximos quanto ao repasse do 10º, itens tal, despesa com pessoal do Poder Executivo, itens tal, pelo não envio do PPO, da LDO, evidentemente, consequentemente, com os anexos de metas e riscos fiscais, débitos orçamentários recorrentes, trago aqui, por gentileza, aqui no meu voto, acho que ficou alguma coisa a mais. Artigo... Ah, tá, tudo bem. Respectivamente, nos artigos 212, 29A da Constituição de 88, do artigo 26 terceiro da linha B, da Lei Complementar 101 de 2000, para que comunique-se à Câmara, quando do julgamento, eu faça pela reprovação e rejeição, conforme aqui declinado. Evidenciar para o Legislativo aqui a questão das recomendações, inclusive, sendo que deve ser comunicado ao atual gestor, solicitar à Câmara, quando do julgamento, nos informes, também faça o que necessário for para obedecer o artigo 48 da LRF, solicitar, independente do julgamento feito pela Câmara, instalação de procedimento apropriado de competência da Corte para verificar eventual dano nas situações aqui dos itens tais, do parecer, remeter a divisão do FUNCONTAS para outros apartados, instaurar o procedimento de aplicação de sanção ao gestor em virtude de descumprimento de decisão do Tribunal de Contas, da questão dos anexos e metas fiscais e também pela não condução das despesas de pessoal do Executivo, que, conforme falei, é da competência deste Tribunal deliberar, julgar. Remeter cópia de parecer prévio ao gestor epigrafado, na forma que é autorizada pelo plenário, informar o gestor da possibilidade de recursal, remeter cópia também do parecer ao Ministério Público Estadual, é o que funciona junto a esta Corte, ainda que seja, dentro das suas competências, ainda que seja para acompanhamento destes autos e de outros que venham a ser instaurados, encaminhar a cópia deste parecer ao Ministério da Previdência Social para conhecimento e medidas que julgar pertinentes, juntar a cópia deste parecer prévio para acompanhamento das despesas com o pessoal do Poder Executivo, no processo, desculpem essa
conforme citado nos artigos 33 a 35, e quanto à execução orçamentária, ao processo 6734 de 2011, que é a prestação de contas de Porto Calvo, 2010. Publicar aqui uma consistência, nós não vai viciar. Retornar o processo ao gabinete do relator, embora eu já tivesse corrigido isso. Após o cumprimento dos dispositivos acima, para as medidas que sejam necessárias, e publicar esta decisão para os seus efeitos próprios. É como voto, senhores conselheiros, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, trata-se de processo de prestação de contas anterior ao exercício 2010, que não tramita pelo Ministério Público de Contas. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, esperando que talvez o gestor esteja se municiando das suas defesas para fazê-lo junto à Câmara de Vereadores, me parece que o maior, nesse momento, que reputo, a maior falta é a ausência total de informação quando Vossa Excelência o chamou aos autos para apresentar defesa. E não fez de forma alguma, me parece, né? Excelência, porque quando nós fazemos a análise, quando o professor chega ao gabinete, nós fazemos uma análise prévia, mais abrangente, inclusive para não deixarmos faltar nada, que no voto de mérito seja levado sem que tenha conhecimento o gestor. Ele sendo notificado uma vez para apresentar, não fez, notificado pela segunda vez, multado inclusive, com informação, agora se você não comparecer aos autos, ele vai ser julgado no estado que se encontrar. Perfeito. Tá, uma multa aqui mais 5 dias, ele assim inerte. Então, e isso nós temos observado, que já teve uma discussão plenária, mas quando eu entrei aqui já era dessa forma, há uma previsão que conselheiros não podem repetir biênios. Mas no caso do conselheiro José Alfredo, houve um sorteio em que ele ficou por 4 anos, 7, 8, 9 e 10. Então eu tenho essa tarefa e por isso eu tenho esses dados. Isso até chama a atenção que nós talvez temos que rever esta forma de sorteio, que nós acabamos tendo informações fracionadas. Neste caso não, eu tenho os 4 anos, ou 4 2010. Mas os senhores, em regra, 2 anos. O que pode, evidentemente, ter aí algum prejuízo na análise. Claro, depois que isso tudo virar virtual, digital, aí todo mundo tem acesso, banco de dados, consulta, isso vai ser sanado, evidentemente. Mas é isso, conselheiro. É essa forma. Então, completando o meu raciocínio, por essa falta enorme, total e recorrente do gestor não se pronunciar nos autos, isso para mim é o mais grave de todas as ações, porque nós não temos nem o debate do contraditório e da ampla defesa. Eu acompanho o relator. Aprovado. Senhora presidente, tenho aqui um processo que não terminou o julgamento, que foi objeto de pedido de vista do professor Fernando. E ficou acordado que viria hoje na presença do conselheiro. É o processo 5501 de 2007. Eu não vou, Excelência, tratar dos outros assuntos, porque foi um pedido que eu fiz na sessão em que conversamos a respeito, o Conselho concordou, e eu vou adentrar diretamente na questão meritória, o que me levou a elaborar voto, recomendando ao Pleno que, quando a emissão do parecer prévio, fizesse pela rejeição, reprovação das contas a ser comunicada à Câmara. Excelência, nós cometemos equívoco, é verdade. Só que neste caso, o equívoco que eu cometi, que estava anterior, era até mais benéfico ao gestor. Mas, chamado a atenção de Vossa Excelência a questão do salário da educação, eu fui verificar a memória de cálculo, legislação, inclusive, aqui retifico meu voto para acrescentar as memórias de cálculos, tanto
manutenção do MDE, quanto à questão do Fundef. E vou entrar aqui nas razões e vou explicar assim, por que estou mantendo o meu voto original. A minha alteração no voto é só quanto a esses 2 pontos. Na verdade, alteração de explicação, com exceção do patamar da educação, que anteriormente, Excelência, nós teríamos calculado, desconsiderando o salário da educação, no patamar de 23,39%. Mas agora, pelo cálculo, nós verificamos que não excluímos a rubrica do ensino de jovens e adultos, que também é recurso vinculado. E retirando agora também, esse patamar decai um pouco. Em vez de ficar em 23, ele fica em 20,74. Mas eu vou dar a lida que Vossa Excelência tem a oportunidade de se manifestar também a respeito. Inicialmente, é importante destacar que, em relação aos valores que foram repassados a título de transferências do salário da educação, no montante de 157 mil, não se vislumbra a despesa registrada na prestação de contas com esses recursos. E o saldo em conta bancária, no final do exercício, é de cerca de 61 mil, resultando na diferença de 95 mil, cuja destinação não foi possível identificar na prestação de contas. O ex-prefeito foi questionado sobre o fato da liquidação da despesa ter sido superior à dotação atualizada, quanto ao pagamento aos profissionais do magistério, com os recursos vinculados à contribuição social do salário da educação e as financiadas com outros recursos vinculados à educação, que não aquelas receitas próprias obrigatórias. Alegaram o defendente que as despesas vinculadas à educação de contribuições patronais realizadas ao regime próprio foram consideradas na coluna de despesas liquidadas no anexo 10, demonstrativo das receitas e despesas por manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, réu, folha 17, justificando que assim o fez para atender ao que preceitua a portaria MPS número 916, apesar desta resposta efetivamente não ter adentrado na questão posta, permanecendo a tecnia na utilização e contabilização dos valores aqui mencionados. De acordo com os autos, foram incluídas as despesas com contribuição do salário da educação para fins de apuração do limite mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino, no total de 157 mil. Muito embora, conforme explicado no item 41, não houve a comprovação da execução da mencionada despesa, pelo menos é o que se depreende da análise do anexo 11 da Lei 4320, constante da prestação de contas, acarretando, inicialmente, só por isso, logo a glosa. Quanto a este ponto, o conselheiro revisor anui que as despesas com o salário da educação, nesse mesmo montante, 157 mil, deveriam, de fato, ele concorda, deveriam constar no anexo 11. Contudo, não estavam. Contudo, reputa que a despesa não deveria ser glosada, devendo ser apontada a ressalva neste item, porque fora comprovada no comparativo da receita orçada com a arrecadada, anexo 10 da Lei 4320. Agora entendo, a glosa de início foi feita por não constar a execução, mas o segundo motivo, e talvez o mais forte, da glosa é que, sendo o salário da educação recurso vinculado, ele não pode entrar com gasto mínimo em MDE. E por isso que ele é excluído da memória de cálculo quando da apuração deste limite. E, inclusive, aqui o processo que eu trouxe ainda há pouco, eu disse aqui, chamei a atenção que tinha o QSE, que seria o salário da educação, que também é abatido em obediência à normatividade que rege a matéria. O salário da educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas e projetos, programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, conforme previsto no parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Republicana de 88. Por tratar-se de verba vinculada, tais despesas não devem ser consideradas no cômputo das despesas próprias com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, conforme se pode verificar, e eu trago aqui a título de mais argumentações somente, conforme se pode verificar no, entre aspas, perguntas frequentes, hospedado no sítio eletrônico do FNDE. Trago assim escrito.
não serão computadas no cálculo do MDE quaisquer outras despesas realizadas em ações não consideradas típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino, talvez sirva até para outras discussões nossas isso, limitadas àquelas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais, conforme preceitua o 70 da Lei 9394 de 96, que é a LDB. Tais como despesas custeadas com recursos vinculados, abre parênteses, PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAT, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, e aqui, salário, educação, grifos nossos. Ainda com relação à questão do cálculo do limite mínimo de gasto com manutenção, do ensino MDE, graças à situação trazida no voto do revisor e também por originalmente não constar no voto por nós proferidos em 22 de agosto de 2017, fazemos a sua complementação para a inclusão da respectiva memória de cálculo, até para facilitar a eventual defesa que possa ser apresentada quanto ao item, inclusive corrigindo outro equívoco nosso e não termos retirado do cômputo daqueles gastos o valor de R$ 236.637, que se refere à rubrica Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos, que também, sendo recursos vinculados, não devem fazer parte do montante considerado como aplicação própria do município em MDE. Desta forma, o percentual apresentado anteriormente, em nosso voto de 23,39, o qual já demonstrava o descumprimento dos 25% mínimo, agora com a correção e exclusão do montante referido, EJA, reduz ainda mais o percentual de aplicação, que passa a representar apenas 20,74, conforme a memória de cálculo abaixo. Aqui vem a memória de cálculo. A situação, Excelência, assim evidencia o descumprimento da norma condicional, fato que, em tese, poderia ensejar a intervenção no município, conforme previsão no 35.3 da Constituição de 88, 37.3 combinado com 38.1 da Constituição do Estado, além de impossibilitar o recebimento de transferências voluntárias de acordo com 25.4, a linha B da lei complementar, que faço apenas aqui para ilustrar a situação. Foram solicitados, Excelências, aí é a segunda parte da nossa discussão, foram solicitados esclarecimentos ao gestor quanto às despesas para fins de aplicação da remuneração dos funcionários do magistério do ensino fundamental para cumprimento dos 60% mínimos do Fundef. Em resposta, o ex-prefeito discriminou a composição das despesas conforme se descreve, quero deixar isso aqui bem claro. Contratação por tempo determinado, 42 mil. Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, 1.900.000. Obrigações patronais, INSS, 10.600. Contribuições patronais realizadas ao regime próprio, cerca de 135 mil. Profissionais do magistério de ensino fundamental, básico, básico. Totalizando assim, Excelência, o total de 2.173.000. Quanto às contribuições patronais, encaminhou o ex-prefeito o documento para a aprovação do legado, muito embora também estivesse apócrifo, sem assinatura nenhuma, nem dele e nem quem fez aquele documento. Excelência, eu fiz uma coisa que não costumo fazer, mesmo que se o documento é apócrifo, no meu entender, ele não teria a validade suficiente para comprovar o que nele consta, de qualquer forma. Mas ainda assim, Excelência, mesmo considerando esse valor de 135 mil, uma questão de coerência, se houve pagamento de salário, evidentemente, a rigor, teve seu desconto e deveria ter o repasse. Aqui eu estou até supondo que eu critico que a gente não deve decidir sobre suposições. Mas ainda considerando esse valor, mesmo documento apócrifo, ainda assim, Excelência, o limite que ele cumpriria seria o de 59,62. Segundo os dados constantes da prestação de contas, não atendendo ao previsto no 60.12 do ADCT da Constituição da República de 88,
bem como o disposto no artigo 7º da Lei Federal 9424 de 96, Fundef. Particularmente, quanto ao cumprimento deste limite mínimo, também constitucional, Fundef 60, o Conselho Revisor afirmada que a posição de incluir a remuneração dos depósitos bancários dos recursos do Fundef na receita base para a verificação do cumprimento desse mínimo de 60% dos gastos por aquele fundo na manutenção do funcionário do magistério é bastante balizada nos tempos atuais. Mas, nessa questão 2006, existia dúvida sobre o assunto, é que eu cito folha 7 do seu voto. Embora, Excelência, não tenha trazido nenhum documento, indício probatório que dê suporte à alegação. Excelência, tanto não assiste a razão, pois inexistente, em nosso sentir, qualquer controvérsia sobre o procedimento arguído. Tanto é assim, Excelência, que em 99, a própria Corte de Contas normatizada a situação, através da resolução normativa TCE-AL número 1, de 99, que tem a sua ementa assim: dispõe sobre a fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Fundef, destinados ao Estado de Alagoas e aos seus municípios, que traz o seu artigo 5º vazado nos seguintes termos. Artigo 5º. Fica assegurada a aplicação em operações financeiras dos recursos creditados nas contas específicas do Fundef, junto à instituição financeira depositária dos recursos, vírgula, nos termos da legislação pertinente. Então, eu não tenho como apartar uma coisa da outra. O tribunal já normatizado é isso, que aquela receita é daquele fundo, tem que entrar. Parágrafo único. Os valores referidos neste artigo devem ser utilizados na sua totalidade em favor do ensino fundamental, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação, inclusive, grifos nossos, os rendimentos auferidos com as respectivas aplicações. Isso é muito claro para mim, muito, aliás, normatizado pela Corte, Excelência. Vamos mais adiante, citando as regras dispostas no parágrafo único do artigo 8º e artigo 50 da LRF. Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto da sua vinculação, ainda que isso diverso daquele que ocorrer no ingresso. Artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a estruturação das contas públicas observará as seguintes. 1. A disponibilidade de casta constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e estruturados de forma individualizada. Desta forma, compreende-se que o arcabouço normativo à época não deixava margem para dúvidas sobre a inclusão desta remuneração no cálculo do Fundef, esclarecendo-se que a remuneração da aplicação utilizada foi exclusivamente, Excelência, de recursos do Fundef, porque quando há a formação, há lá a discriminação do que compõe aqueles recursos. E aqui, discordando do que foi, não consta do seu voto, mas consta da sua fala na sessão. Esclarecendo-se que a remuneração da aplicação utilizada foi exclusivamente dos recursos do Fundef, folha 22 do processo 5502 de 2007, e não da eventual correção de outros tributos. Você não falou tributo, mas falou impostos. Eu aqui fui mais abrangente, mas não vai ferir a compreensão de ninguém. Como alegou o revisor na sessão plenária do dia 1º de março, do corrente. Isto posto, segue o quadro que demonstra o descumprimento do limite mínimo em aplicação de remuneração do funcionário do magistério, e aqui está em negrito a rubrica remuneração da aplicação do Fundef, os R$ 44.985, Excelência, fazendo com que, de fato, o patamar atingido ficasse aquém do seu limite mínimo de 60, no patamar de 59,62. Excelência, sendo assim, contraditando as situações postas pelo senhor, tanto a questão da educação
que é vinculado, não pode estar na base de cálculo. Quanto à questão da remuneração das aplicações financeiras, ela sim é base de cálculo a aumentar a receita do Fundef para que se calcule o mínimo a ser obedecido. E sendo assim, eu, diante dessas duas situações, no mérito, o voto não foi alterado. Aqui apenas faço referência que complemento o voto exarado em sessão anterior para incluir as memórias de cálculos e o novo cálculo com relação ao limite mínimo em MDE. Ainda mantendo o meu posicionamento pela reprovação das contas com base especificamente na questão do MDE e dos 60% do Fundef. É como voto e como acrescento a questão. Podia dizer quanto ficou o índice aí? Repetir. Aplicação percentual de aplicação No educação, Educação. ambos. Tá. Anteriormente, eu tinha calculado, sem excluir o EJA, em 23,39. Quando eu vi que não tinha excluído, tive que excluir. Foi um equívoco nosso. Atingiu, então, 20,34 MDE. No Fundef, o valor foi mantido, 59,62, porque houve aquela discussão se entrava a correção da aplicação do Fundef. Rendimento. E eu trouxe aqui a legislação, inclusive de 99 da Corte, em que deixei isso bem claro. Por essa razão, eu insisto, reitero as minhas razões quanto à reprovação, especificamente quanto a esses dois itens. Tem outros assuntos, mas que, pelo que eu verifiquei, boa parte dele até concordamos, mas que não foi decisivo para que eu fizesse o voto nesse sentido, mas sim a questão do limite mínimo, desses dois limites mínimos constitucionais. É como voto, senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhora presidente, é notável que o conselheiro originário, ele praticamente construiu um novo voto com relação às aplicações, ao seu entendimento, observando algumas avaliações do nosso voto vista, que foi feito com muito cuidado, com muita dedicação, com muita determinação. Tenho aqui, senhora presidente, eu não vou ficar novamente pedindo para reavaliar as novas, digamos assim, as novas observações que o conselheiro originário faz. Ficaria uma demanda interminável essa situação. Mas eu quero afirmar, senhora presidente, que, na verdade, o conselheiro levanta a situação que me levou a um pequeno equívoco quando falava da remuneração dos tributos, não dos valores do Fundef lá aplicado. Eu cometi esse equívoco quando eu falava da remuneração do total, até dos recursos aplicados. Não. Na verdade, o que nós expurgamos foi a remuneração dos demais tributos, que lá estavam também na composição dos valores do Fundef, antigo Fundef, hoje Fundeb. Nos demais itens, senhor presidente, senhores conselheiros, nós debatemos, já avaliei demais essa situação, as memórias de cálculo, o que precisava recolocar, e nós estamos convencidos de que a Prefeitura, ora em tela, a Prefeitura Municipal de Viçosa, ela efetivamente utilizou os 25%. E cálculos eu tenho aqui à beça, tenho até... Enfim, eu não vou mais ficar nessa... Apresentei um voto divergente do conselheiro relator, por convicção. E não vou mais pedir vistas para poder debater e reavaliar as novas observações que o conselheiro originário faz. De forma que eu mantenho a minha posição, senhora conselheira, fazendo algumas ressalvas ao voto do conselheiro originário, inclusive, se pertinente o fora, mas apenas para avaliação de vossas excelências, nós estamos encaminhando um parecer prévio para julgamento dos edis.
E gostaria de lembrar que, no ano anterior ao julgamento nós estamos julgando em 2006, é isso? No 2005, o voto do conselheiro, que nós solicitamos vista, inclusive eu fiz até uma observação, sobre como era rigoroso aquele prefeito da época. Ele muito rigoroso, um homem sério. Posso dizer isso com muita segurança, porque eu conheço pessoalmente, eu conheço, digamos assim, a família, porque nós somos de municípios vizinhos, nós terminamos conhecendo as pessoas. Não tenho nenhuma relação pessoal com ele, mas conhecia o rigor da sua gestão. E quando foi apresentado o parecer prévio desse tribunal à Câmara de Vereadores de Viçosa do ano 2005, os edis, reavaliando o parecer do Tribunal de Contas, aprovou as contas do prefeito por unanimidade dos vereadores lá existentes. Só para que Vossas Excelências tenham essa informação. De forma que, não mais debatendo sobre números, que é importante o papel desta corte, é avaliar o processo, mas eu estou convencido, dentro do que vi no processo, dentro do que avaliamos as aplicações, os rigores, a documentação acostada ao processo, mantemos o nosso processo, nosso voto de aprovação das contas com as ressalvas que lá estão acostadas. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão? Senhora presidente, eu vou pedir vista dos autos. São contas de 2006, não é isso? Não, 2009. 2009. 2009. Não, 2006. Foi o ano do processo. Deixa eu verificar aqui. Chegou 2007. Eu tenho uma certa... Isso, 2006. Confere. Certa 5101 2007. Preocupação. A gente não vai fazer julgamento com base em conceitos prévios. De fato, o gestor é uma pessoa reconhecidamente no Estado como um ex-gestor muito sério, muito probo, mas a gente tem que fazer o julgamento com base no que está nos autos. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao decurso tempo. Já me manifestei várias vezes aqui. Acho que o decurso do tempo ele gera um prejuízo muito grande para aquele gestor que está tendo suas contas apreciadas e isso é um fator de muita preocupação para mim. Além disso, acho que o tribunal ele precisa evoluir sua discussão para outros pontos que a gente acaba muitas vezes não levando em consideração, né? Como, por exemplo, não basta o simples descumprimento do normativo para que o gestor ele tenha suas contas rejeitadas. Ele tem que ser um descumprimento intencional por parte do gestor. Ele tem um agravante. Não basta então, muitas vezes o descumprimento ele é motivado por uma ausência de alternativa por parte do gestor. Então a gente tem que avaliar também todos esses fatores, de modo que, com base nesses elementos, eu não me sinto habilitado a julgar e peço vista dos autos da prestação de contas, Excelência. Em vista, já encaminhado ao gabinete do conselheiro Rodrigo. Excelências, em sendo assim, até pelo adiantado da hora, eu quero retirar de pauta Porque foi adiado, tem que ser retirado. o processo 4573 de 2009 e Pateguara, esse de 2008, por um ajuste que está sendo feito
na questão 2008, como é o último ano de mandato, nas despesas com pessoal. Verifiquei uma inconsistência do cálculo que tem a LRF e da outra disposição também da LRF dos 180 dias antes do pleito, né? Aliás, 180 dias no último ano, desculpe, de mandato. Também o 30